Há no mundo aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Estamos espalhados em 195 países com culturas, línguas e hábitos diferentes. Porém, uma singularidade nos une, e ela se chama Jesus Cristo. Venha fazer parte da nação convergente. Fala, nação convergente, sejam bem-vindos. Hoje, como prometido, é nossa tão esperada resenha do livro Somente uma Gota do Sangue de Jesus. E eu sou Rafael Maia. E eu sou Raquel Maia. Sejam muito bem-vindos a mais um Nação Convergente. Galera, vamos lá. Estávamos na expectativa durante todo esse mês de novembro para a gravação desse vídeo. E eu quero convidar vocês, que tiveram acesso, tiveram como, pega o seu livro aí, abre lá já na página 11, E na página 11 ele vem com o primeiro tema do livro lá, que é o sangue da testa de Jesus. E onde que ocorreu isso? Ele dá até referência, né, Raquel? Lucas capítulo 22, versículo 44. E quando a gente vê lá, nada mais é do que o Getsemane. E o legal que ele começa a tratar no livro é que muita gente pensa o seguinte: o derramamento do sangue de Jesus, as pessoas associam o quê? A cruz. Exatamente. E o livro vem tratar justamente sobre isso, que o derramamento do sangue de Jesus, ele não começa na cruz, mas a cruz é o quê? É o término. É o término do derramamento do sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus ele começou a ser derramado ali no primeiro momento no Getsemane. Exatamente. Isso não está explicitamente escrito ali na Bíblia de uma forma que as pessoas consigam entender tão nitidamente. E esse livro é baseado numa revelação espiritual e é óbvio, pela palavra de Deus, onde o Senhor veio mostrando para o escritor os 7 derramamentos de sangue que ele sofreu para nos dar vida, nos dar autoridade, nos dar livramento. E tudo isso juntamente baseado na palavra. Até porque quando nós falamos aqui, que o autor descreve aqui na página 11, Lucas 22, 44, ele fala: estando angustiado, ele orou ainda mais incessantemente, o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. E sabe, por que que isso aconteceu? Por que que esse sacrifício começa no jardim do Getsemane? Se a gente lembrar, lá no início, o jardim que Deus criou foi o jardim do Éden. Enquanto o jardim por onde as nossas maldições começam a ser quebradas é o jardim do Getsemane. E quando a gente vai comparar o significado de cada uma, o que que a gente tem? Que o Éden é o paraíso de Deus e o Getsemane é o local da prensa. Ou seja, o pecado ele entrou aonde? No jardim de Deus. No paraíso. No paraíso. No paraíso onde Deus criou o homem, onde Deus estabeleceu para ser algo sobrenatural na vida do homem. Ali, seu paraíso de Deus foi aonde o homem deixou o pecado entrar para a humanidade. E justamente Jesus veio e no local da prensa, no jardim do Getsemane, ele trouxe a bênção, a vitória para as nossas vidas. Exatamente, até se nós formos lá na página 23 do livro, ele começa a tratar justamente sobre isso. Adão no Éden e Jesus no Getsemane. Que o local onde se originou o pecado da humanidade foi aonde? No Éden. Mas no Getsemane foi aonde se originou a redenção da humanidade. Então, olha os contrastes que o livro nos mostra. Que no paraíso criado por Deus, no jardim do Éden, começou o pecado da humanidade. Mas no local de prensa começou a redenção da humanidade. E nós vamos lá, no primeiro derramamento de sangue descrito no livro, que é Lucas 22, 44, que é o sangue da testa de Jesus. E o próprio livro ele nos traz o quê? Contexto, propósito, aplicação e os benefícios. Os benefícios,
E o grande contexto ali do Getsemane, naquele momento, é o seguinte: que Jesus estava tão aflito, se sentiu tão solitário, abandonado ali pelos seus discípulos, os quais ele chamou para estar orando com ele, mas ele se sentia só, a angústia era tão grande que brotou o quê? Uma gota de sangue, ele suou. Gotas de sangue. E aí vem, qual o propósito disso? Exatamente. E o propósito disso é para que nós recebêssemos a cura da traição, para nós nos libertarmos de toda maldição geracional produzida pela desobediência. Então, através da obediência de Jesus, nós recebemos a cura pela desobediência, que a maldição da desobediência traz sobre as nossas vidas. Através daquele suor, daquela aflição, daquela traição que Jesus sofreu por Judas, porque uns versículos à frente vem relatando que Judas foi lá, deu um beijo no rosto de Jesus e o traiu, entregou ele aos soldados romanos e aos sacerdotes, os fariseus. Então, através daquela traição que Jesus sofreu, nós podemos ser restaurados através daquele sangue que Jesus derramou, através daquela aflição que Jesus passou. Nós fomos curados, nós recebemos a cura por toda traição. E aí, né, nós vemos também que ele vem descrevendo quando aplicarmos o sangue da testa de Jesus. Que nós vamos aplicá-lo exatamente o quê? Quando nós somos traídos por algum ente querido, por amigos próximos, quando há maldição geracional produzida pela desobediência, que quer dominar a nossa vida, ocultismo, idolatria, enfermidades, entre outras coisas. E ele também fala sobre os benefícios, que quando nós aplicamos o sangue da testa de Jesus em nossas vidas, o que acontece? Nós passamos a ter um coração totalmente obediente, perdoador, livre do ódio, do ressentimento, da amargura, da sede de vingança. Exatamente. E nós recebemos a libertação completa das maldições geracionais. E aí a gente finaliza aí, né, o primeiro tópico. De sangue. O primeiro tópico do livro, que é o sangue da testa. E indo lá, né, para a página 47, a gente vai estar falando sobre o corpo ferido de Jesus. E o pastor César, ele começa a falar, né, que é o sangue da redenção. Ele deixa até aqui como referência na página 47, Isaías 53, versículos 4 e 5, que ele começa falando: certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cara, olha que sensacional. O contexto que ele tem aqui, né, do corpo ferido de Jesus, é justamente de quando Jesus foi açoitado pelo chicote romano. Quando Jesus ali ele teve seu corpo moído, que já foi algo que Isaías profetizou que iria acontecer. Exatamente, Rafael. O sangue do Cordeiro derramado por nós. E qual o propósito disso? A plena redenção da humanidade. A minha redenção, a sua redenção. E eu achei muito interessante que ele vem aqui, ó, na página 52, você pode acompanhar aí no seu livro, que quando ele fala de redenção, ele fala o seguinte, que nós éramos escravos, então Jesus nos comprou no mercado de escravos, nos tirou do mercado de escravos e nos soltou livres debaixo da graça de Deus. Olha o objetivo do sangue da redenção.
Olha o objetivo de Jesus ter sido moído por nós. Nós fomos o quê? Comprados, retirados e livres. Exatamente, nós fomos totalmente redimidos, nós recebemos a plenitude da redenção, né? Isso. E a aplicação? O que nós estamos vendo nesse contexto? Que todo derramamento tem o quê? Um contexto, um propósito, uma aplicação e um benefício. Exatamente. O contexto nós já vimos, que é quando Jesus foi açoitado. O propósito foi a plenitude da redenção. E a aplicação? A aplicação é o quê? Quando nós temos doenças físicas, mentais, emocionais. Quando o pecado quer dominar a nossa vontade. Porque as pessoas esquecem que a ira, o vício, a corrupção é pecado também. E nós aplicamos o quê? O sangue das costas de Jesus, do corpo ferido de Jesus. Exatamente. E a palavra diz que Jesus levou 39 chibatadas, né? Isso. E a ciência explica que existem 39 ramificações de doenças sobre a humanidade, que existem 39 pontos principais onde outras doenças são geradas e ramificadas. E as 39 chibatadas de Jesus não foi por acaso. Foi para que nós recebêssemos a cura de todas as doenças que são acometidas pelo pecado, que são acometidas na nossa vida. Então, aplique o sangue derramado por Jesus através das 39 chibatadas que ele levou, porque esse sangue nos traz a cura das enfermidades. E assim, interessante também do livro é que da página 74 à página 76, dentro desse capítulo do corpo ferido, ele nos apresenta uma oração, um decreto. E aí vem a importância do decreto, né? Que ele começa assim: pelo sangue de Jesus eu sou redimido do poder do inimigo. Fui transportado do reino das trevas para o reino de Jesus, Filho de Deus. É o primeiro decreto, ou confissão. O segundo decreto, ele fala que pelo sangue de Jesus todos os meus pecados são perdoados. O terceiro é porque ando na luz da palavra e tenho comunhão com os meus irmãos. O sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todo pecado. E depois ele vem no quarto decreto, que é pelo sangue de Jesus sou justificado e Deus me vê como se eu nunca tivesse pecado. E pelo sangue de Jesus sou santificado, separado para Deus. Cara, olha que sensacional esse ensinamento que o livro vem nos dando. Não é simplesmente saber quando aplicar o sangue de Jesus, mas ele também tem decretos para nós estarmos fazendo para mudarmos a nossa vida. Exatamente, é realmente sobrenatural. E o interessante é que vocês conseguem acompanhar aí, né, vendo o livro de vocês, é que no final de cada capítulo ele tem uma oração de remissão, de aplicação. Como eu aplicar o sangue da testa, como eu aplicar o sangue do corpo ferido. Sempre no final de cada capítulo nós vamos ter esse trabalho. E aí nós vamos lá no terceiro capítulo, né? No terceiro capítulo ele começa lá na página 81 e ele vai tratar do sangue que brotou da cabeça de Jesus. Ele até chama aqui do livro do sangue da conquista. E a referência que ele nos dá é Mateus 27, dos versículos 28 ao 30, que ele vai falar assim, ó: e despindo-o, ou cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. O contexto é que durante aquele momento que Jesus derramou o sangue da sua cabeça, foi o momento que os soldados botaram nele a coroa de espinho
e pegaram Uma vara. né, uma cana e golpearam a cabeça dele. Mas aí é a grande questão, qual o propósito disso? E o propósito foi para reverter a maldição que entrou no mundo pelo pecado de Adão e que afetou a esfera do domínio que ele tinha nessa terra e nos ares, pois o adversário tinha afetado o seu nível de conquista. Ou seja, o inimigo ele tinha dominado e conquistado o mundo através do pecado de Adão. E agora, através desse sangramento de Jesus, através desse golpe de Jesus, dessa coroação de Jesus, foi que ele tomou posse para nós do mundo terreno e espiritual. Por isso que hoje você tem autoridade no mundo espiritual. Deus te deu autoridade no mundo terreno, porque através desse derramamento de sangue de Jesus é que nós recebemos essa autoridade. E aí nós vamos na aplicação, né? A aplicação é o quê? Quando vamos conquistar novos espaços familiares, políticos, empresariais, materiais, sociais. Por quê? Porque o sangue da cabeça é o momento que Jesus tirou a coroa do inimigo e pôs a coroa em si. Até nessa época o que se tinha assim era o seguinte: quando dois reis se enfrentavam, a resposta que o rei perdedor dava para poder falar que ele perdeu aquela guerra era o quê? Ele entregando a sua coroa para o rei vencedor, né? Só que o diabo, a única coisa que ele tinha era o quê? Uma coroa de espinhos. Então o objetivo, a aplicação, é para que a gente venha reinar nessa terra juntamente com Jesus, com Deus. E aí já entra no benefício, né? Do Exatamente. sangue derramado da cabeça, que é a nossa conquista de novos cenários. É para que a gente viva bênçãos, que a gente venha vencer maldições territoriais, que operem em zonas específicas. Por quê? Através do sangue da cabeça de Jesus, nós somos o quê? Restaurados como príncipes e princesas de Deus. Exatamente, onde nós recebemos, né, autoridade sobre o mundo terreno e espiritual. Então, o que o rei, uma princesa é, a não ser o quê? Realeza. Você faz parte do plano real de Deus, você é realeza, você é autoridade nesse mundo. Então, toma posse disso que você vai conquistar grandes coisas na sua vida. E aí nós vamos lá no capítulo 4, né? Que é o quarto derramamento do sangue de Jesus, que é o sangue do rosto. E a referência que ele nos dá aqui é Isaías capítulo 50, versículos 6 e 7, lá na página 111. E ele fala, ó: ofereci as minhas costas aos que me feriram, e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, pois o Senhor Deus me ajuda. Portanto, não me sinto confundido. Por isso, pus o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Amém. E aí vamos lá, né? Qual o contexto disso? É o momento que eles lhe arrancam a barba, que eles lhe ferem o rosto, que os soldados batiam. Imagina você apanhar a ponto da sua barba sair. Imagina tu ter um pelo no rosto, você vai puxar, já dói. Imagina a força que você tem que fazer, né, para poder tirar aquele pelinho. Imagina você apanhar a ponto de sair a barba. Esse é o contexto. E o propósito disso, cara, é sensacional. O propósito é o quê? Restaurar a imagem de Deus em nós. Amém. Olha que surreal. O que Jesus estava falando ali é o seguinte: não adianta eu vir vencer o inimigo. Eu tenho que restaurar a imagem de Deus em cada um de vocês.
Esse é o quarto derramamento do sangue de Jesus. E através disso também, dessa semelhança de Deus em nós, nós possamos alcançar a muitos com o Evangelho, porque se eu e você somos a imagem de Cristo, nós somos o reflexo de Cristo, então nós conseguimos espalhar o amor dele, a vida dele, as características dele, de quem ele é, através de nós. E a aplicação, né, do sangue do rosto de Jesus é o quê? No momento que nós somos rejeitados, que nós estamos com uma baixa estima, com problemas de identidade, quando as pessoas estão fechadas para receber o Evangelho, não quero receber não, para mim tanto faz, vai lá, fica na sua. Cara, chega na tua casa e fala: Deus, eu aplico o sangue que foi derramado do rosto do teu filho Jesus na vida do meu vizinho, porque toda vez que eu quero falar do Evangelho, ele se fecha. Cara, nós somos criados por Deus, então é necessário restaurar a imagem de Deus. Por mais que aquela pessoa não queira receber a Deus, o que é que nós fazemos? Nós oramos. Com qual propósito? De restaurar a imagem de Deus na vida daquela pessoa. E aí, lá na página 125, ele começa a trabalhar justamente isso no livro, que é aquela grande questão: como Deus me vê, como Deus nos vê. Porque às vezes a gente pensa assim: você não é grande coisa. Mas sabe, Deus ele te olha de uma forma única, surreal e sobrenatural. Amém. Por quê? Porque ele faz se lembrar o quê? Ele que nos fez. Deus fala assim, se eu fiz essa pessoa, eu sei as características dela, eu sei o que ela tem de melhor. Eu não vou olhar ela com o olhar humano, eu vou olhar ela com o olhar de Deus. Até ele deixa o exemplo aqui de Jó, capítulo 1, versículo 8. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, varão perfeito, reto, temente a Deus, e que se desvia de todo mal. E ele continua no parágrafo seguinte, falando o seguinte, a primeira coisa que Deus ressalta em Jó é que ele é um varão perfeito. E o que eu quero falar para você é o seguinte: a primeira coisa que Deus vai ressaltar na sua vida são as suas qualidades. O homem, o ser humano, ele sempre vai falar do pior do que cada um tem. Mas Deus, no momento que ele restaurou a imagem dele em nós, através do sangue derramado do rosto de Jesus, ele vai sempre ver o melhor de cada um de nós. Amém. E aí entra a questão: qual o benefício do sangue derramado do rosto de Jesus? É nós termos uma identidade, né? Entendermos e encontrar a nossa identidade em Jesus, em Cristo. Sabermos quem nós somos, nós nos aceitarmos como somos. Porque o inimigo, ele tenta implantar nas nossas vidas coisas frustrantes de quem nós somos, que nós não merecemos, que não somos nada, que não valemos nada. Mas Deus quer mudar essa perspectiva da sua vida e quer te mostrar quem você nasceu para ser, quem você é nele, quem você tem que ser nele. E aí nós vamos lá, né, na página 138, 139, no capítulo 5, né, onde ele fala do sangue que brotou das mãos de Jesus, que é o sangue que nos dá autoridade, poder e produtividade. A referência que ele deixou aqui no livro para a gente é Salmos 22, 16, a parte B, que fala: transpassaram minhas mãos e os pés. E o contexto já fala, né, que é o momento quando os soldados prenderam a mão de Jesus. A mão de Jesus na cruz. Cravaram a mão de Jesus na cruz. E o propósito disso? O propósito é que esse derramamento de sangue foi feito para nós nos movermos na autoridade, no poder e na produtividade do reino de Deus.
E isso aí nos leva, né, à importância das mãos, da importância da oração, impondo as mãos. E vamos lá na aplicação, né, do sangue das mãos, que é aquele momento quando a gente vai orar, né, com a imposição de mãos. Deus, faz um milagre, Deus, cura. A poder é a gente mover o mundo espiritual através das nossas mãos. Onde nós operamos curas, milagres, restauração, libertação através das nossas mãos. Porque há poder nas nossas mãos, na autoridade, há poder, há produtividade no reino de Deus através das nossas mãos. Por isso que a palavra faz que tudo que nós tocarmos será abençoado, será bendito, será restaurado. Tem que ter vida nas nossas mãos, mas isso é através do poder do sangue de Jesus, né? É para quando nós estamos ali em meio à guerra espiritual, precisando vencer. E também, né, quando a gente está orando pelo batismo com o Espírito Santo, dos nossos irmãos que não são batizados, aí nós oramos através da imposição de mãos. Para quê? Para despertar os dons do Espírito Santo. Exatamente. Uma coisa muito interessante que o pastor Luciano Subirá ensinou em um curso dele foi que através da imposição de mãos, a unção da pessoa é transferida para nossas vidas. É óbvio, segundo a vontade de Deus. Por exemplo, se eu tenho um dom espiritual, eu tenho o dom de cura e o Senhor me moveu a passar esse dom de cura para o Rafael, eu vou impor as minhas mãos sobre a vida dele e ele vai receber essa unção de cura através da imposição de mãos. E aí nós vamos no benefício, né? Que é o quê? Que é ver o poder de Deus se manifestando através das nossas mãos, obter vitórias em meio à guerra e sermos mais produtivos. Sim, a nossa produtividade também entra através do sangue das mãos de Jesus. Até quando a gente vem aqui no livro, ele destaca aqui, no meio do derramado sangue das mãos de Jesus, da página 152, o poder das mãos de Deus. Aí ele fala das mãos criadoras, a mão como sinal de autoridade, a mão poderosa, e tudo isso nós conquistamos o quê? Através do sangue derramado das mãos de Jesus. Então, um recado para você que acha, eu não tenho dom para isso, eu não sei fazer isso, eu não sei nem recortar um papel. Repreende isso em nome de Jesus. Se mova nos dons espirituais, clama, derrama o sangue que Jesus derramou das mãos feridas sobre as suas mãos e receba os dons, os talentos de Deus para você poder usar na sua igreja. E vamos lá, né? Dando prosseguimento. O capítulo 6 ele vai falar sobre o quê? O sangue dos pés, que é o sangue do propósito e juízo, como é o subtítulo desse capítulo, né? Mas a referência é a mesma referência do sangue das mãos, que é o Salmo 22:16, na parte B, que vai falar: transpassaram-me as mãos e os pés. Mas e aí? E o propósito disso, o contexto, a aplicação e o benefício? Do que isso se trata? Vamos começar pelo contexto, né? Exatamente. O contexto foi quando os soldados romanos crucificaram e pregaram os pés de Jesus na cruz. Foi esse momento em que o sangue dos pés de Jesus foi derramado. E o propósito é o quê? Para que nós possamos andar no perfeito e agradável juízo, caminho de Deus, para que a gente não venha andar sob a influência de espíritos malignos, para que a gente sempre saiba que existe um caminho reto e agradável a Deus, para que nossos pés não se desviem desse caminho. Esse é o propósito do derramamento do sangue dos pés de Jesus. Mas a grande questão é, quando aplicamos? Aplicamos quando nós precisamos colocar a nossa vida o quê? No propósito perfeito de Deus,
quando a gente precisa desenvolver o chamado de Deus em nossas vidas, quando a gente precisa despertar os dons do Espírito Santo que estão na nossa vida. Por quê? Se eu não andar no caminho, como que eu vou desenvolver algo de Deus? Para a gente andar também, né, na visão que Deus estabeleceu para a nossa vida. Aquilo que Ele tem para nós, para que nós possamos visualizar e entender a visão que Deus tem de nós, tem para nós. Até ele dá uma referência aqui, né, no livro, na página 185, da escada do sucesso. Que através do sangue de Jesus nós podemos o quê? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Porque o que Jesus falou? Ide fazer o quê? Discípulos. E enviai a todas as nações. Ou seja, não basta ganharmos. Nós temos que ganhar as almas, consolidar as almas, discipulá-las e depois, quando elas já estiverem prontas, andando firme no caminho, enviá-las. Para quê? Para que elas não se percam por outros caminhos, para que através daquele sangue que foi derramado dos pés de Jesus, elas também, aonde elas botarem os seus pés, elas possam tomar aquela terra por herança. E aí vem os benefícios, né, do sangue que brotou dos pés de Jesus, que é firmar os nossos passos, ganharmos almas, se mantendo no propósito de Deus e crescermos dentro da visão que Deus tem para a gente, né? E aí nós vamos lá, né, no último capítulo do livro, no capítulo 7, que ele vai falar do sangue que brotou da costela de Jesus. E ele dá o subtítulo aí de Caráter de Cristo, lá na página 195. E a referência dele está lá em João 19, versículos 34 e 35, que diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Cara, como vocês já estão vendo, né? E conhecem, o contexto aí é naquele momento que o soldado chegou e transpassou do seu lado direito com uma lança. Mas e aí? Qual o propósito disso? Jesus derramou esse sangue para que nós pudéssemos receber a plenitude do seu caráter. Então, para que você possa receber a totalidade do caráter íntegro e reto de Cristo, é necessário aplicar o sangue que brotou do seu lado direito da sua costela. E a aplicação dele é para quando nós temos feridas tão profundas que a gente chega a não se sentir filho de Deus. Quando a gente também está querendo ter o quê? Um coração cheio do caráter e do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito. Então, o grande objetivo da nossa oração, aplicando o sangue que brotou da costela de Jesus, é o quê? Para que a gente possa ter o caráter de filho de Deus. E sabe, no livro ele vem aqui na página 202, falando justamente sobre isso, que Jesus ele entregou tudo. Até ele separa aqui, ó, ele fala o seguinte, que no primeiro parágrafo ele fala assim, ó: essa é a maior expressão de amor. Seu coração se derramou como cera, tanto que nem mesmo a fúria do inferno pode apagar essa chama ardente do amor divino. Ou seja, galera, você tem um fogo ardente, tem um amor divino queimando dentro de você. Ah, mas eu não sinto esse amor divino, eu não sinto essa chama. Então para aí e fala assim: Deus, eu aplico agora na minha vida o sangue que brotou da costela do teu filho Jesus, o sangue que veio do seu interior. E eu acho interessante, né, que o pastor César, ele dá até um testemunho dele aqui, que ele fala o seguinte, que é uma troca de DNA, que é a troca do DNA humano, cheio de problemas, doente, por o DNA de Cristo. Exatamente. Olha que sensacional que nós podemos fazer. Essa já é uma aplicação.
quando a gente está aflito, ferido, que a gente está naquele momento assim, que não se sente filho de Deus. que não se sente filho de Deus, tão cabisbaixo, tão frágil emocionalmente. Cara, fala assim: Deus, eu aplico agora o sangue que brotou da tua costela, o sangue que brotou do teu interior, porque eu quero recuperar o benefício de ser filho de Deus. E vamos lá, né, entrar nesse benefício. Exatamente. O primeiro benefício é que nós sintamos que nós somos filhos de Deus, que nós sentirmos esse amor ilimitado que Deus tem por nós. É nós termos esse espírito de adoção vindo do Pai. É nós recebermos esse fruto do Espírito, do caráter de Jesus. E cara, é sensacional. Porque o que Jesus está falando através desse derramamento de sangue é o seguinte: nós não somos servos, mas somos filhos por adoção. E sabe o que é o interessante do filho por adoção? Você não adota qualquer um, você escolhe quem você quer adotar. Vamos lá, recapitulando. Nós tivemos 7 derramamentos, que começou no Getsêmani e terminou na cruz. Que são o sangue da testa, o sangue das 39 chibatadas, do corpo ferido de Jesus, o sangue da cabeça, o sangue do rosto, o sangue das mãos, o sangue dos pés e da costela, o sangue que brotou do seu interior. Cara, se você ainda não leu esse livro, não teve oportunidade, dá uma parada aí, pega um tempinho, compra esse livro, é muito bom. Essa revelação que Deus deu ao pastor César. Olha, eu não tenho nem palavras para descrever o quanto isso mudou a minha vida. Somente uma gota do sangue de Jesus. Fica essa dica aí, procura aí na livraria G12, não é isso? G12 Brasil, você vai encontrar esse livro aqui, vale muito a pena. Então é isso aí, galera, foi um prazer estar com vocês na resenha desse livro sensacional, Somente uma Gota do Sangue de Jesus. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, seus colegas, com seus familiares. Um grande abraço, não esqueçam de curtir, deixar o seu like. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Nação Convergente. Um grande abraço a vocês. E você que ainda não nos segue no Instagram, segue lá, @Nação Convergente. Lá nós vamos estar compartilhando com vocês um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa equipe, do que nós estamos aprontando, do que nós estamos fazendo. A gente faz também o provérbio do dia lá. Então vai lá, curte lá e se inscreva no nosso Instagram. Valeu, galera. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus, Nação Convergente, e até a próxima.